É bem provável que você na vida já ouviu falar em mutação. Se você pesquisar no Google mutação, vai aparecer lá a imagem de uma coisa bem birabolante, tipo essa capa que eu coloquei aqui no vídeo. E gera em você o efeito de acreditar que toda mutação é algo ruim. Mutação é algo que a pessoa vai ficar com 2 braços, 5 pernas, cabeça de avestruz, perna de ET, mas não é bem assim. Entretanto, essa propagação de informação ela é passada para você porque grande parte dos filmes, de alguma forma, representam a mutação dessa forma. O cara vem correndo, pula dentro de um caminhão que tem lá uma terra radioativa e vira o Homem-Terra. Uma aranha pica um homem e o homem vira o Homem-Aranha. Não é bem assim, tá? Mas um fato é, graças às mutações, você é o que você é agora. Essa pessoa linda e maravilhosa que você é, só é dessa forma, desse jeito bonitinho ou bonitinha, por conta de mutações. Não, é praticamente só existe uma pessoa igual a você se for seu clone, no caso seu irmão gêmeo. Não existe ninguém no mundo do mesmo jeito que eu sou. E tudo isso, gente, tem relação com as mutações que acontecem. O cachorro é cachorro, o gato é gato, o coelho é coelho, a abelha é abelha, a planta é a planta. Todo e qualquer tipo de ser vivo, ele só é o que é hoje por conta de diversas mutações que aconteceram ao longo do tempo. E coloque aí, nossa, milhares de anos para poder se ter o que tem hoje. E as mutações continuam e continuam acontecendo. Ou seja, toda vez que você ouviu falar no termo mutação, você lembra de variabilidade. A variabilidade é justamente essa biodiversidade que existe entre os seres vivos, seres vivos de todas as formas. E tudo isso se dá por conta da mutação. E o objetivo desse vídeo é explicar para você isso de uma forma bem simples, sem lousa, sem slide, e você pode compartilhar isso para sua mãe, para seu pai, para o titio, para o vovô, para o papai, não interessa, qualquer pessoa vai saber, vai entender agora o princípio da mutação, o que é a mutação, e de repente a gente vence aí uma desinformação que existe, tá? Que é propagada com esses filmes, por exemplo. Então, o que seria a mutação? A mutação é uma mudança no DNA. O DNA é uma molécula que carrega nossas informações. Todas as características de um ser vivo, elas estão... essas características só são expressadas por conta do DNA. É o DNA que possui as informações para poder o indivíduo ou o organismo expressar essa característica. Qualquer alteração no DNA, logo o indivíduo ou o organismo não vai expressar a característica que deveria ser expressada. Então as mutações elas acontecem com mais frequência do que você possa imaginar. Exemplo agora dessa doença aí, que há anos vem, já vai fazer anos, né? Essa doença que vem aí dizimando muitas pessoas e esse organismo em questão, que é um vírus, vem sofrendo mutação, ou seja, vem sofrendo mudanças. Então, se o DNA, o material genético desse vírus, sofre uma modificação, ele vai apresentar uma nova característica. Ah, Patrick, então quer dizer que toda mutação é boa? Olha, muitas mutações elas aconteceram até para você ser o que você é hoje, então a gente pode classificar isso como boa. Entretanto, algumas mutações acontecem que pode sim fazer com que ocorra o aparecimento de alguma característica que não é tão desejável e nós acabamos categorizando isso como uma doença genética. Então, uma doença genética nada mais é do que uma doença que tem relação com o material genético e é proveniente de uma mutação. A mutação ela pode acontecer tanto no material genético propriamente dito ou no cromossomo, na quantidade de cromossomos existentes em uma célula. Por exemplo, nós temos dezenas de milhares de células em nosso corpo. Nossas células carregam 46 cromossomos.
Se tiver 45, aconteceu uma mutação. Se tiver 47, aconteceu uma mutação. E acredite, tem pessoas que, por conta de uma mutação numérica, ou seja, na quantidade de cromossomos, ela não nasce com suas células com 46 cromossomos. Nasce, por exemplo, com 45. Aí vai apresentar uma doença genética, tá? Por exemplo, aqui uma que é chamada de síndrome de Turner. Ou uma pessoa, no lugar de nascer com 46, nasce com 47 cromossomos, nasce com as suas células com um cromossomo a mais. No caso, a síndrome de Down. Perceba, esse tipo de mutação, ele não modificou a sequência do material genético, mas modificou a quantidade de cromossomos existentes na célula deste indivíduo. E isso também é uma mutação. Mas também existem mutações que alteram o código genético. Alterando o código genético, assim também como alterando a quantidade de cromossomos, a célula ou o corpo do indivíduo vai apresentar uma característica diferente do normal. Por isso que tem diversas doenças que são genéticas, tá? Eu fiz um vídeo aqui no canal já explicando para você, no Populazão, o que é o câncer. E eu expliquei para você que sim, as células podem sofrer, o DNA, ou melhor, pode sofrer algum tipo de erro em sua sequência e a própria célula pode corrigir esse erro. Quando a célula não consegue corrigir esse erro, a célula acaba a célula acaba se matando, ela sozinha acaba se destruindo. No entanto, quando isso não acontece, pode inclusive formar um tumor. Olha isso, um tumor que foi promovido por conta de um problema nas informações genéticas. Olha que interessante. Então, é mais comum do que você possa imaginar as mutações que acontecem com nossas células. Então, vamos tirar da cabeça essa imagem de Homem-Aranha, de Homem de Terra, que de repente acontece a mutação. E a pessoa já na mesma hora já passa a apresentar a característica. Não é bem assim, tá? As mutações acontecem ao acaso, ou seja, de repente está lá os organismos em si sobrevivendo de boa e um deles nasceu com uma característica diferente. Por exemplo, Pronto, eu vou citar para você um exemplo clássico, tá? Aqui, para tu poder entender. Bora imaginar que as cobras, elas tinham pernas, tá? Tinham patas, ou melhor, cobras de pata. Então vamos imaginar que essa cobra de pata, ela morria porque o predador conseguia comer ela, porque ela não conseguia correr muito rápido. Até que por alguma razão, tá? Involuntária, tá? Sem pretensão, uma dessas cobras, ela acaba nascendo e com uma mutação. Nasceu sem as pernas, tá? Aconteceu ao acaso. A cobra nasceu sem a perna. E o que foi que aconteceu? Aquela cobra que corre de patas, ela continuou existindo, só que caminhando devagar e o predador acabava comendo ela. Mas a cobra que nasceu sem pata, ela, por não ter patas, ela conseguia deslizar e se locomover mais rápido e fugir do predador. Ou seja, essa mutação que aconteceu, ela foi benigna para a cobra. Então aconteceu uma seleção natural. As cobras que tinham pata acabaram morrendo e as cobras que estavam nascendo sem patas por conta de uma mutação, e essas, quando se reproduziam, geravam mais cobras sem patas, acabou sobrevivendo. Percebeu aí? Uma seleção natural que aconteceu por conta de uma mutação. Então a mutação é isso. A mutação é a alteração do material genético. Nem sempre vai apresentar alguma doença que você já deva ter visto pela internet. Graças às mutações é que nós temos hoje essa multiplicidade de organismos. E ainda hoje, tá? Você viu o caso que eu falei dos vírus, aqui e ali aparecem novas espécies de alguma coisa aqui na Terra. E essas novas espécies aparecem justamente por conta de algum processo de mutação que ocorreu e esse organismo acabou se beneficiando da característica que surgiu por conta da mutação. Ok? Eu espero que você tenha entendido.
tire um pouco da sua cabeça esse lance de mutação de filmes, tá? E leve em consideração isso que eu falei para você. Eu sei que isso não substitui uma videoaula propriamente dita, mas agora você tem uma noção do que é mutação, tá? Deixa aqui nos comentários se você curtiu esse vídeo e, claro, se você gostou, deixa o teu joinha e eu aguardo você na próxima explicação de boca a boca que eu compartilhar aqui no canal. Um abraço e tchau, tchau!